Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tina INSS. E é um prazer imenso estar novamente com vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. No vídeo de hoje, pessoal, eu tenho informações importantes para passar para vocês. Vamos falar sobre alguns assuntos. A volta do auxílio emergencial, né? PIS/PASEP, que é a data para recebimento agora até dia 30 de junho. A restituição do imposto de renda, já saiu o primeiro lote, BPC-Loas e todos os detalhes. Eu peço a vocês que fiquem atentos até o final do vídeo para ficarem informados sobre tudo o que está acontecendo. Vamos lá? Pessoal, antes não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá, pessoal? Mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí, disse o ministro Paulo Guedes. Ministro Guedes diz que o governo renovará o auxílio emergencial por 2 ou 3 meses. Ministro da Economia não detalhou o valor das novas parcelas, que hoje variam de R$ 150 a R$ 375. A atual etapa do auxílio emergencial está prevista para ser paga até julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira, dia 8, que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais ou 3 meses, até que, segundo ele, toda a população adulta esteja vacinada no país. Com isso, o pagamento que estava previsto para terminar em julho pode ser ampliado até outubro. Possivelmente, nós vamos estender agora o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí, disse Guedes, em evento do setor de serviços. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então, nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio. E logo depois entra então o novo Bolsa Família já reforçado, completou o ministro. E o ministro não detalhou os valores, mas atualmente o auxílio pago está em R$ 150 a R$ 375. Ele também não forneceu mais informações sobre o processo de reformulação do programa Bolsa Família, em estudo pela área econômica e pelo Ministério da Cidadania. Guedes disse ainda que o país está em situação mais confortável hoje do que há 1 ano ou 2 anos. Ficou claro na pandemia a enorme desigualdade social. Não vi programas melhores que os nossos, comentou. Sobre a prorrogação do auxílio emergencial por 2 ou 3 meses, disse que, depois dessa renovação, a ideia é aterrissar no novo programa social, que deverá ser um programa conservador e evolucionário. Devemos ter mais gente dentro e mais dinheiro, contou, acrescentando que tudo será feito dentro do orçamento, respeitando o teto de gastos. Vamos falar também, pessoal. Câmara aprova novos critérios para pedidos de BPC. Veja o que muda. Limite de renda maior é uma das alterações da medida provisória aprovado pela Câmara. Texto irá para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou a medida em sessão realizada na quarta-feira passada. Foi aprovado no dia 26 de maio pela Câmara dos Deputados, e a medida provisória 1023/2020, que estabelece novos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC-Loas, para cidadãos carentes, idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, com renda familiar per capita por pessoa de até 50% do salário mínimo, que é R$ 550. E a proposta agora será enviada ao Senado.
Caso essa mudança seja aprovada também pelos senadores e sancionado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, a proposta vai permitir a inclusão de mais pessoas no rol que teriam direito ao benefício, que tem o valor de um salário mínimo nacional de 1.100 e é pago pelo INSS. Hoje, quem recebe o BPC precisa comprovar a renda mensal de 25% de um salário mínimo, que é R$ 275, por membro da família. O programa realiza pagamentos de 1.100 por meio do INSS. Agora, o texto de autoria do deputado Eduardo Barbosa segue para votação no Senado Federal e, se passar, ainda deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para valer. E quais serão os requisitos para o PCD? Caso as mudanças da MP comecem a vigorar, novas pessoas serão incluídas entre os beneficiários do BPC. O relator da medida também afirma que a concessão do BPC para pessoas com deficiência será feita por meio de avaliação biopsicossocial. Ela levará os seguintes fatores em consideração: que é o grau da deficiência, quando for o caso, né? E se o solicitante depende de outras pessoas para o desempenho de atividades básicas diárias. Nível de comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, pessoal. A MP define também que, enquanto a avaliação biopsicossocial não for regulamentada, os novos beneficiários que se encaixam no critério da pessoa com deficiência deverão passar por avaliação médica feita pela Perícia Médica Federal e avaliação social feita pelo INSS. Tentativas de atualizar o critério de renda mínima do BPC. Anteriormente, em 2013, o STF declarou que o trecho de renda mínima da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, que garante o BPC, era inconstitucional. E, de acordo com o órgão, o valor de 25% do salário mínimo estava defasado para caracterizar a condição de miserabilidade. Porém, o STF não anulou a regra. Sendo assim, o critério continua valendo e, para conseguir a concessão no BPC, mesmo tendo renda acima de R$ 275, é necessário entrar na justiça. No entanto, isso não significa causa ganha, uma vez que, por questões administrativas, o INSS não libera o benefício. Lembrando que o texto ainda precisa ser aprovado no Senado, mas é um grande passo, pessoal. Vamos para o próximo assunto? Vamos falar, pessoal, sobre o BPC LOAS e todos os detalhes, o que é, quem tem direito, como fazer. Veja tudo aqui. O benefício de prestação continuada, habitualmente chamado por BPC, é um benefício instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, ou a Lei 8.742, criada em 7 de 12 de 93. Ele garante que toda pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos, incapaz de prover seu sustento, receba um salário mínimo mensal, conforme especifica o artigo 20. E o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, até que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. E o objetivo do BPC é amparar essa população que não tem condições de se manter e não conta com auxílio de familiares. No caso do idoso, basta comprovar a situação de pobreza e o limite de renda definido para receber o BPC, que é 1/4 do salário mínimo vigente por morador. Já no caso da pessoa com deficiência, sua condição deve causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por pelo menos 2 anos,
que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O processo de verificação do direito do BPC é realizado pelo INSS, mas quem paga é o governo federal. Afinal, pessoal, BPC é uma aposentadoria? Não. O BPC não é uma aposentadoria, pois não é preciso ter contribuído com o INSS para recebê-lo. Logo, o valor pago aos beneficiários não entra nas contas dos benefícios da Previdência Social. Além disso, o BPC não dá direito ao pagamento do 13º salário e nem de pensão por morte para dependentes, como acontece com a aposentadoria. Na prática, ele é um benefício de assistência social de responsabilidade do governo federal e não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários. Quem tem direito, pessoal? Como vimos, os idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência e qualquer idade que não conseguem se sustentar sozinhos têm direito ao benefício de prestação continuada. No entanto, as regras são diferentes para os dois grupos. Veja como funcionam os requisitos. Para idosos, para ter o direito ao BPC, o idoso precisa ter no mínimo 65 anos, independente do gênero. Além disso, ele precisa provar que a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. E o critério utilizado pelo governo para determinar a situação de pobreza e miserabilidade. Ou seja, considerando o salário mínimo de R$ 1.100 em 2021, cada membro da família não pode ter renda maior que R$ 275 para que o benefício seja concedido ao idoso. Outro ponto importante é que o idoso e sua família precisam estar inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é o CadÚnico, para receber o benefício. E BPC para pessoas com deficiência? A lei do BPC determina que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. No caso, o longo prazo citado é de no mínimo 2 anos. Logo, além de respeitar o limite de 1/4 de salário por familiar, a pessoa com deficiência também precisa passar por uma avaliação médica no INSS para comprovar seu estado de incapacidade. Esse estado não é necessariamente causado por uma deficiência física, mas também por transtornos mentais e doenças crônicas. E o BPC é vitalício, pessoal? Não! O BPC não é vitalício, pois é necessário fazer a revisão do benefício a cada 2 anos. E se for constatado que o beneficiário continua atendendo aos requisitos, o BPC é renovado por mais 2 anos e assim por diante. No caso, o pagamento só é interrompido em 3 situações. Quando o beneficiário não cumpre mais os requisitos do BPC, exemplo, aumento da renda per capita ou eventual recuperação da capacidade de trabalho. E quando é constatado alguma irregularidade. E quando o beneficiário falece. E como solicitar, pessoal? Se você atende aos requisitos do BPC, só precisa seguir algumas etapas para começar a receber um salário mínimo em 2021. Faça a inscrição no Cadastro Único, que é muito importante. E para receber o BPC na condição de idoso ou pessoa com deficiência, é obrigatório se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal. Ele reúne todos os dados das famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, facilitando
a implementação de políticas públicas e distribuição de recursos. Para fazer o cadastro familiar, é preciso comparecer pessoalmente a um centro de referência em assistência social, que é o CRAS, com CPF, título de eleitor e um documento com foto de cada pessoa da família. Uma vez inscrito no Cade Único, o cidadão pode receber o BPC e participar de outros programas, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso e o ID Jovem. Depois disso, pessoal, reúna toda a documentação necessária e o próximo passo é reunir os documentos necessários para entrar com o pedido no INSS. No caso do idoso, basta apresentar o CPF ou procuração, caso alguém vá fazer a solicitação em seu lugar. Já a pessoa com deficiência deve reunir documentos como atestados médicos, exames, laudos, que ajudem na comprovação da sua condição. O próximo passo de entrada no pedido no INSS e com o cadastro realizado no Cade Único e documentação pronta, basta enviar o pedido ao INSS, pelo Meu INSS ou em uma agência. No site ou app, você deverá clicar em agendamento/requerimentos, depois novo requerimento. Então, o benefício assistencial à pessoa com deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Para a pessoa com deficiência, será agendada uma perícia médica. No caso do idoso, basta aguardar a avaliação do processo e o resultado. Agora, pessoal, se você sabe tudo sobre o BPC, ficou mais fácil buscar seus direitos e reforçar a renda. Mesmo que você não atenda aos requisitos do quarto de um salário mínimo por renda per capita, é perfeitamente possível reivindicar o BPC na Justiça com base na inconstitucionalidade do critério de renda. Pessoal, vamos falar sobre o PIS/PASEP. O prazo agora é até 30 de junho. Os trabalhadores têm poucos dias para sacarem até R$ 1.100 do PIS/PASEP. Os trabalhadores têm poucos dias e o prazo para saque do benefício se encerra no dia 30 e os saques com valores de R$ 92 a R$ 1.100. Terão direito ao saque todos os trabalhadores que exerceram alguma atividade com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2019 e que tiveram uma renda máxima de até 2 salários mínimos. Já o PASEP é destinado aos servidores públicos que estejam cadastrados no programa há pelo menos 5 anos e que também tenham uma renda máxima de até 2 salários mínimos. Tanto o PIS quanto o PASEP, o valor para saque será de R$ 1.100 para quem trabalhou durante 12 meses no ano base. Os que trabalharam apenas 30 dias receberão R$ 92. Para receber o PIS/PASEP, precisa estar dentro das seguintes regras: ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base, ter ganho no máximo 2 salários mínimos em média por mês, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e é preciso também que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. Isso é um detalhe muito importante, pessoal. Confira a tabela. Meses do trabalho de 1 a 12 e os valores correspondentes de acordo com o tempo trabalhado, pessoal. Como receber? Os trabalhadores que querem saber se possuem direito ao abono PIS, né? Que é o trabalhador da empresa privada. Pode realizar a consulta das seguintes formas no aplicativo do Caixa Trabalhador, pelo site da Caixa, clique em consultar pagamentos ou pelo telefone de atendimento da Caixa, que é o 0800 726 0207 e nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT. O PASEF, que é o servidor público, pelo site do Banco do Brasil, pelos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas. E tem o 0800 729 001, demais cidades,
e o 0800 729 0088, deficientes auditivos, e nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT. E como sacar? Para os que não possuem conta na Caixa ou no Banco do Brasil, vai precisar comparecer um caixa eletrônico da instituição com cartão cidadão e senha para sacar o dinheiro. Mas se você não tiver o cartão, poderá receber o valor em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, que é o PIS, né? E no Banco do Brasil, PASEP. Será necessário levar um documento de identificação com foto, CPF e carteira de trabalho, que é a CTPS. Vamos falar, pessoal, o primeiro lote da restituição já está disponível. A Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2021. E para saber se teve a declaração liberada, é preciso acessar a página da Receita Federal na internet ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuinte saberá se sua restituição sairá no primeiro lote e se ainda está sendo processada ou ainda se existem pendências que impedem a restituição. Nesse caso, as correções podem ser feitas por meio de uma declaração retificadora, pessoal. É o maior lote liberado. Neste primeiro lote serão contemplados contribuintes com prioridade legal, como idosos, portadores de deficiência física ou mental ou moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também receberão primeiro aqueles que não prioritários que entregaram as suas declarações até o dia 28 de fevereiro. Veja o calendário, pessoal. O primeiro lote, que foi dia 31 de maio, o segundo, dia 30 de junho, terceiro, 30 de julho, quarto lote, 31 de agosto e quinto lote, dia 30 de setembro, pessoal. Atenção às datas. E faça sua consulta no site da Receita Federal. E aí, pessoal, você gostaram do conteúdo? Deixe o seu like e o seu joinha. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Tudo de bom!